Olá pessoal, eu me chamo Nádia, sou professora do EJA Módulo 3, professora de matemática, e o meu sinal é esse. Temos Clisma para fazer a nossa tradução em Libras. Seja bem-vindo, Clisma. Gente, vamos ver caracterização dos polígonos, ou seja, algumas características dos polígonos que eu sei que vocês já conhecem, né? Mas vamos aí a esse conhecimento. Então, essa aula vai estar no YouTube assim que terminar. E eu espero que vocês interajam, entrem lá, coloquem no chat algum comentário para que essa aula fique melhor, né? Seja a sua cara. Estamos tentando fazer isso. Olha só a frase que eu trouxe. Nós perdoamos, mas não esquecemos. Essa frase é de Nelson Mandela, tá? Então, esse mês estamos comemorando a consciência negra, né? Então eu vou colocar frases acolhedoras desta forma aí, tá certo? Então, lembrem disso. Quando você fizer algo para alguém, pensa nisso. A pessoa pode até perdoar, mas esquecer jamais, tá? Vamos lá. Então, temos aí a atividade da aula anterior, lembram? Então, na aula anterior eu pedi para que vocês pesquisassem no ambiente de vocês objetos que correspondessem a figuras geométricas, né? Devem ter encontrado vários, ok? Então, a gente tem a porta, que lembra sempre um retângulo, né? Às vezes a mesa, que lembra um quadrado, certo? A gente tem também, vamos dizer, um rack, que lembra um retângulo, né? A cama, o guarda-roupa. Então, são formas geométricas, né? Porque eles têm ângulo, percebem? Então, se você olhar para a porta, você vai perceber que ela tem 4 ângulos bem distintos. Porque ela tem o formato de um retângulo, só que ela está em pé, não é? Ela é um retângulo no formato vertical, certo? Mas é um retângulo. E aí você vai perceber que tem 4 ângulos. E são 4 ângulos retos, ângulos de 90 graus, certo? Bom, vamos à nossa aula. Olha só. Vocês lembram os nomes dessas figuras? E aí? Será que lembram? Vamos ver? Essas figuras se chamam retângulo e triângulo. Ok? E aí, essas aqui, será que vocês lembram? Lembram o nome dessas? Então, qual será o nome dessa verdinha aí? Ela é bem diferente da outra, né? Vamos ver. Eu tenho um círculo e tenho um quadrado, certo? E agora eu vou mostrar a você qual dessas figuras apresenta características bem diferentes das demais. E aí? Você percebe que o retângulo, o triângulo e o quadrado, né, eles têm os lados semelhantes, porque são segmentos de reta. Mas você percebe que o círculo não tem reta, né? O círculo não tem reta. Então, a característica dele é totalmente diferente. Ok? Olha aí. Então, vamos adiante. O que é um polígono, gente? Né? Que é o que a gente está vendo. Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por lados, que, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Certo? Então, segmentos de reta. E que a gente vai encontrar com 3 lados, né? 4 lados, 5 lados, 6 lados. Então, vamos ver quantos segmentos tem o triângulo, por exemplo. O triângulo tem 3 segmentos de reta. Então, por isso que ele se chama triângulo. 3
lados. E a gente vai aprender que o triângulo, ele é uma figura plana, né? Figura geométrica plana, formada por 3 segmentos de reta, né? E que nós temos 3 tipos diferentes, dependendo de lado, e 3 tipos diferentes dependendo de ângulo, né? Isso é uma coisa bem específica do triângulo. Olha só, então, os elementos de um triângulo: lados, vértices e ângulos. Perceberam? E eu tenho que eles são polígonos que possuem 3 lados, mas eu tenho vários tipos ali, percebe? E tenho também essa informação, que quando eles têm lados iguais, eles se chamam equilátero. Quando eles têm 2 lados iguais e um lado diferente, ele se chama isósceles. E quando ele tem os 3 lados diferentes, ele se chama escaleno, ok? Então, dependendo da quantidade de lados, eles têm um nome para cada um. E dependendo da quantidade de ângulos, quer dizer, da forma do ângulo, não é a quantidade, né, porque só tem 3, da forma do ângulo, ele também tem 3 denominações diferentes. Percebam. Esse se chama retângulo, né, esse azul escuro, se chama retângulo porque ele tem um ângulo reto. Ali, aquela partezinha amarela. É exatamente um ângulo reto. E o acutângulo, ele tem os 3 ângulos iguais, né, porque ele está ali naquele equilátero. Você percebe que são os 3 ladozinhos iguais, os 3 ângulos iguais, e os ângulos são acutângulos, porque eles são menores do que 90 graus. E o obtusângulo, que você vai perceber que ele tem um ângulo bem maior, né? Então, ele se chama obtusângulo porque ele tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90. E aí, eu tenho os quadriláteros. Olha só, figura geométrica plana formada por 4 segmentos de reta, né? Aí eu tenho o quadrado, tenho o retângulo e tenho o losango, né? E aí você vai perceber que o quadrilátero, ele tem 4 vértices, ou seja, 4 ângulos, né? Porque o vértice é que dá origem ao ângulo. Então, eu tenho 4 vértices, ou seja, 4 ângulos. E se você perceber, no retângulo e no quadrado, esses ângulos são de 90 graus. Percebem? E eu tenho também o pentágono. Olha só, ele é uma figura geométrica plana formada por 5 segmentos de reta, certo? 5 lados. E aí você vai perceber também que ele tem 5 vértices, né? Que formam exatamente 5 ângulos, ok? Então, figura geométrica plana formada por 5 segmentos de reta com 5 vértices. E você percebe aí que os ângulos são bem diferentes um do outro, percebem? Então, outra figura interessante é o hexágono. Essa figura, ela é formada por 6 segmentos de reta. Por isso que ela se chama hexágono, né? Pentágono porque tem 5, hexágono porque tem 6, tá? E aí nós vamos ter o octógono, o eneágono, o decágono, tá? Então, essa determinação, essa denominação é de acordo com a quantidade de lados que eles têm, certo? Então, quando eu falo num decágono, eu estou falando num polígono que tem 10 lados, tá? E quando eu falo num pentágono, eu estou falando num que tem 5 lados, ok? Então, começamos pelo triângulo, depois vem o quadrilátero, depois vem o pentágono, depois vem o hexágono, o heptágono, o octógono, né? O eneágono. E aí nós vamos exatamente dando essa denominação
pela quantidade de lados que cada polígono tem, certo? Então, quando a gente parar aí nesse hexágono, nós vamos perceber que ele tem 6 segmentos de reta, não é? Então, por isso que ele se chama hexágono. E eu tenho também essa informação. Ele tem 6 segmentos de reta e ele tem 6 vértices. Percebe? E você vai perceber também que ele tem 6 ângulos, né? Porque cada vértice está ali formando um ângulo, certo? São 6 segmentos de reta, ou 6 lados, como queira chamar, 6 vértices e 6 ângulos, certo? E aí nós vamos para uma outra figura, também conhecida de vocês, que é o octógono. Quando eu falo octógono, eu estou falando numa figura, num polígono, que tem 8 lados, certo? 8 segmentos de reta. E aí também ele tem 8 vértices e também tem 8 ângulos. Percebem? Olha só. Ele tem 8 vértices, certo? Então, coloquei essas setinhas aí para você observar que são 8 vértices que vão formar 8 ângulos, ok? Então, se chama octógono pela quantidade de lados, 8 lados. E aí, eu tenho que, recordando, né? Nós vimos o triângulo, que a gente viu 3 tipos de triângulos de acordo com ângulos, e vimos 3 tipos de triângulo de acordo com lados, né? E vimos a figura do pentágono, né? Do hexágono, do octógono. Foi isso? Pronto. E vocês perceberam que, de acordo com a quantidade quer dizer, o formato dos lados, o triângulo tem uma denominação. E de acordo com os ângulos que ele tem outra denominação. Perceberam? Bom, mas tem uma questão bem interessante que eu trouxe para vocês. Olha só, essa atividade. Então, qual a expressão correta? Todo quadrilátero é um quadrado ou todo quadrado é um quadrilátero? E aí? Eu vou deixar para vocês pensarem nisso. Isso, gente, já foi uma questão de vestibular há muito tempo. Não sei se hoje o Enem utiliza essa questão, mas já pararam para pensar direitinho? O que é um quadrilátero? Um quadrilátero é uma figura geométrica que tem 4 lados, certo? Então, mas será que todo quadrilátero é quadrado? Ou será que todo quadrado é um quadrilátero? O que será que está correto? Pensem nisso. Eu vou deixar vocês com essa coisa aí para pensar durante a semana, para vocês definirem o que é correto, tá? Pode consultar o professor. Consulta aí seu professor para perguntar a ele se a primeira está correta ou a segunda está correta, tá bom? Gente, foi um prazer estar com vocês, tá? Um abraço e eu espero contar com vocês na próxima semana. Um abraço. Tchau, tchau.